Vocês já pensaram como seria sobreviver à queda de um asteroide no planeta Terra? Então, esse vai ser o tema de hoje, como sobreviver à queda de um asteroide. Mais especificamente, eu vou tratar do filme Não Olhe para Cima, que foi o filme lançado na Netflix dia 9 de 12 de 2021, que tem atores como DiCaprio, Jennifer Lawrence. Então, eu vou dar spoilers sobre o filme, se você nunca assistiu. Recomendo que assista, é um filme bom. Se você não liga para spoilers, fica aí. Se não, vai lá, assiste e depois volta. Fechou? Então, eu sou o John. Bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra. E bora tentar descobrir como faz para sobreviver à queda de um asteroide. Bom, galera, primeiro que o filme Não Olhe para Cima, ele é uma sátira, tá? Onde ele levanta um ponto que não sei se vocês sabem, mas tem um asteroide que ele fica numa cintura de asteroides entre Marte e Júpiter e tem uma missão prevista para 2022, que é da NASA e da SpaceX, minerarem esse asteroide. Esse asteroide ele é composto por uma enorme quantidade de metais preciosos e nesse caso, a sátira do filme se baseia no contexto, não necessariamente da NASA e da SpaceX, mas criando aí um vínculo com a nossa realidade de quererem explorar esse asteroide. Então, no filme, o asteroide ele é descoberto e ele vai se chocar com a Terra em 6 meses, um pouco mais de 6 meses, se eu não me engano, é 6 meses e 14 dias, algo assim. Mas a princípio ninguém leva a sério. Também, né? Quem que vai levar em consideração que o asteroide matou os dinossauros, vai cair e vai matar todos os humanos também, não é? O ponto é que se um meteoro, como no filme, que tem em torno de 11 quilômetros, ou até mesmo se ele fosse aproximado com o que extinguiu os dinossauros, que tinha 9,6 quilômetros, o que aconteceria e a questão mais importante, como sobreviver à queda de um asteroide dessa proporção, tá? Primeiro que os astros, né, os asteroides, eles são monitorados regularmente. Então, vamos supor que vejam um asteroide em tempo. Então, para sobreviver, nós vamos tratar de duas maneiras. A primeira é se ele for avistado em tempo, como ocorreu no filme, e se ele não for avistado em tempo, se você tiver poucos dias ou horas para tomar alguma atitude. Então, os astros eles são monitorados regularmente. Então é bem difícil não encontrarem um meteoro, né, um asteroide que vai se chocar com a Terra. E o mais provável é que na verdade eles não falem para não criar aquele tumulto de gente se matando, gente roubando televisão das Casas Bahia e essas coisas, mas no geral eles têm para que eles consigam ver, tá? Então, com base em alguns estudos, tem como se fosse uma fronteira entre a Terra e Júpiter. O que eu quero dizer com essa fronteira? É que a partir do momento que um asteroide ele cruza a fronteira de Júpiter com a Terra, ou seja, a órbita de Júpiter, quando o asteroide ultrapassa essa órbita, dali em diante, quanto mais demorar para tomar uma atitude, vai ser mais caro e vai ser mais nocivo à Terra, tá? Então, por quê? Um exemplo, tá? Existem algumas maneiras de impedir que o meteoro caia, né, que o asteroide caia na Terra. Se ele for destruído antes de Júpiter, ok. Antes de passar por essa, entre aspas, fronteira, ok. O asteroide vai ser destruído, não tem nenhum risco para o planeta Terra. A partir desse momento, se você explode, por exemplo, esse meteoro, esse asteroide, tem muita chance de ainda os detritos se chocarem com a Terra. Então, existem basicamente três opções para se fazer. A primeira é como no filme, que eles utilizam bombas nucleares para, né, desviar a trajetória do asteroide, só que eles acabam desistindo porque descobrem que o asteroide ele é de metais preciosos, então a vontade de ficar mais rico fala mais alto, né? Então teria que usar bombas nucleares para desviar a trajetória ou destruí-lo.
ele é eficaz, mas nem tanto, tá? Porque nesse ponto você não tem tantas informações capturadas pelos telescópios e essas informações elas acabam ficando um tanto quanto vagas, então a, se basear no que viu só pelo telescópio pode ser não totalmente certo, então teria que, por exemplo, cogitar que se você joga a bomba, você tem que cogitar que talvez você altere a rota dele, mas ele volte, né? Ele volte para sua própria trajetória, para sua própria rota. Então jogar a bomba é bom, você pode destruir ele, você pode mudar a trajetória, mas não é 100% de certeza, porque nós estamos nos tratando, nós estamos tratando aí do espaço. Então pode vir a ocorrer dele voltar ou ter alguma outra causa possível, algum outro imprevisto. A segunda opção é lançar um objeto, como uma aeronave suicida, digamos assim, para mudar a rota do objetivo. Mas aí também sem muitas informações ele seria não tão eficaz, né? E o último, que seria lançar uma sonda, que aí para ter maiores informações do asteroide e aí tomar uma melhor decisão sobre a destruição e desvio. E aí, depois de lançar essa sonda, verificar tudo que se precisa do asteroide, você lançar uma bomba ou qualquer coisa que tenha para destruir ou alterar a trajetória. Então a melhor opção é estudar, claro que visualizando ele com o tempo, não é difícil mandar uma sonda. Com 6 meses para o meteoro cair, em menos de um mês você manda uma sonda, até ela chegar no destino, contando que ele vai estar se aproximando também. Depois você lança uma bomba atômica ou várias, dependendo aí do tamanho. No caso do filme, para aproximadamente 11 quilômetros precisaria de algumas bombas atômicas. Então, nesse caso, é possível sobreviver. Seria até que fácil, né? Mas vamos julgar que, como no filme, eles querem extrair os minérios do asteroide ou até mesmo que não vejam a tempo de tomar as atitudes necessárias. Quais serão, né, os efeitos causados se o asteroide cair na Terra? E como vamos sobreviver se ele cair na Terra? Olha, se um asteroide dessa magnitude caísse na Terra, os efeitos eles não seriam tão variados, mas eles seriam fortes o suficiente para varrer boa parte, se não todas as espécies que vivem na Terra, tá? Então, para vocês terem noção, o meteoro caindo vai ter abalo sísmico, vão ter pedaços de pedra ou qualquer detrito que tenha levado a uma velocidade absurda por conta das explosões de vento, tsunamis gigantescas que provavelmente limpariam a humanidade em mais de 80%. E quando eu falo limpar, é varrer da existência mesmo. A radiação que queimaria todos que fossem expostos a ela, porque a radiação seria muito grande, e as rajadas de vento, né, iniciais por conta do impacto. Todos esses eventos eles iriam varrer qualquer pessoa. Talvez uma pequena minoria em alguns locais que talvez não fossem tão afetados por serem mais distantes do ponto inicial, né, o ponto da queda do meteoro, talvez elas consigam sobreviver, mas é muito difícil, é quase impossível. E tem um outro ponto a ser levado quando se cai um meteoro, né, quando se cai um asteroide no planeta Terra, que inclusive foi boa parte aí do causador da extinção dos dinossauros, que é uma nuvem de poeira. Essa nuvem de poeira que o asteroide levantaria, ela inibe a Terra de receber luz solar, porque ela vai durar muito tempo na atmosfera. Mas, tipo, muito tempo. O suficiente para a Terra esfriar ao máximo e fazer com que a vida na Terra tenha a necessidade de evoluir para suportar o frio, um frio absurdo. Então, a luz solar basicamente seria inexistente, tá? Prejudicando aí o oxigênio e qualquer ser vivo, tá? Como plantas, seres herbívoros e consequentemente carnívoros. E claro, fazendo com que a temperatura caia drasticamente. A única opção para sobreviver é estar em um bunker. Então, se você não tem informação a tempo, o governo não conseguiu fazer nada, você vai ter que estar em um bunker. Ah, beleza. Eu já falei aqui que para você sobreviver a uma bomba nuclear, como você não vai ter um bunker, se é o caso de você não ter, você pode ir
para um esgoto. Só que para uma bomba nuclear você fica 1, 2 semanas, né? Aqui nesse caso você teria que ficar mais tempo e nesse caso talvez fosse necessário que você sobrevivesse um bom tempo no subsolo e no esgoto não dá para plantar, né? Porque não tem como. Primeiro que o esgoto é muito sujo. Segundo que você não vai ter nenhuma não mão de obra, mas você não vai ter praticidade nenhuma em conseguir plantar algo ou sobreviver no esgoto por muito tempo, tá bom? Então, só aproveitando, se você ouviu até aqui e não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações. E eu falei num episódio sobre a colonização em Marte. Eu vou deixar o link na descrição para vocês se quiserem ver depois. Fechou? Então, bom, para você sobreviver, você tem que ter uma única coisa que é água. Com água você consegue plantar mesmo no subsolo. Tem muitas plantas que elas não precisam diretamente da luz solar para crescer. Elas precisam apenas de um pouco de água e um pouco de luminosidade para elas fazerem a fotossíntese. Então, eu tenho que dizer que é um bunker porque você vai passar muito tempo. O esgoto não é uma boa opção. Cultivar alimento ali, se você conseguir, ele vai ser nocivo para sua saúde. E sobreviver a um asteroide é muito relativo. Você pode sobreviver perto da explosão em um bunker, ou você não precisa estar em nenhum bunker se você estiver longe da explosão o suficiente. Só que isso é um tanto quanto relativo, não tem como medir o caos que ele vai gerar, assim, falar que vai exatamente gerar de uma maneira, porque dependendo da velocidade ou da massa do corpo do asteroide, pode ser que seja o dobro ou seja menor, mas de qualquer maneira é muito difícil sobreviver. Ou você tem que estar num bunker ou um local longe, e se você ficar num bunker, você tem como sair depois e se direcionar, procurar algum lugar mais distante do ponto inicial, tá? Bom, esse foi o episódio Como Sobreviver ao filme Não Olhe para Cima. O filme basicamente tem um final que eu esperava, que demonstra que a sátira é válida, né? Que é o ponto de que nós, meros cidadãos, dependemos do governo, e se o governo decidir que ele quer fazer algo e ele for fazer, todos nós estamos acarretados a aceitar essa situação sem nada para fazer, porque essa é a nossa realidade, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Um beijão para vocês.